Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 26 de agosto, 20ª semana do Tempo Comum, um dia votivo à Virgem Santíssima, e nesse dia eu quero te convidar a encerrar comigo essa semana meditando a Palavra de Deus. Palavra essa que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas longas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, Jesus faz uma séria advertência aos discípulos. Primeiro, ele confirma a autoridade dos fariseus em interpretar a lei e orientar as pessoas no seguimento da lei. Então, é válido o ensinamento deles. Qualquer interpretação que um fariseu fizesse acerca da lei de Deus era válida. Todavia, Jesus pede que os discípulos não imitem as suas ações, ou seja, não façam as coisas erradas que eles fazem. Eles conhecem a lei, eles entendem a lei, eles falam sobre a lei, mas não vivem a lei. Nós, irmãos e irmãs caríssimos, podemos também correr esse risco de sermos conhecedores da doutrina, os documentos da igreja, de rezarmos o rosário todos os dias, de irmos à missa diariamente, de nos confessarmos a cada semana, de termos toda a nossa leitura e vida espirituais, mas nossas atitudes podem não condizer com a nossa prática. E, infelizmente, essa é uma verdade. Dentre nós, há muitos que pregam, mas não vivem o que pregam. Eu, quantas vezes, preguei uma coisa e vivi outra, já desde o tempo do grupo de jovens, até mesmo como sacerdote. Já me arrependi dessas atitudes, já busquei o perdão sacramental de Deus, já disse ao Senhor, não quero mais ser assim, mas infelizmente isso faz parte da vida de todos nós. Mas, por misericórdia e bondade de Deus, nós não estamos presos a isso. Nós podemos crescer. E esse crescimento passa pelo reconhecimento dessa falta. E aqui, se nós olharmos a atitude dos fariseus, eles não reconheciam que estavam errados, não reconheciam que pregavam, mas faziam outra coisa bem diferente da sua pregação. Ora, ninguém de nós, como eu dizia, está livre ou isento de cometer esse erro. Ou uma vez que alguém nos exorta acerca dessa conduta, nós devemos nos emendar. Nós devemos buscar fazer as coisas que o Senhor deseja que nós façamos. Ora, não podemos ter medo de anunciar a verdade, não podemos ter medo de pregar o Evangelho, devemos a todo canto, oportuna e importunamente, como vai nos dizer São Paulo, anunciar Jesus ressuscitado, perdão para aqueles que se arrependem e vida nova para os que entram no seu coração. Mas nós também precisamos lembrar que nós somos os primeiros chamados a viver aquilo que estamos pregando. Então nós precisamos ter essa consciência. A pergunta que eu te faço e faço a mim também, hoje, se fosse colocada a minha vida na balança de Deus, eu estaria dando testemunho real e verdadeiro daquilo que eu prego?
Minha vida condiz com as minhas palavras? As ações que eu tenho são dignas do nome cristão? Eu, de fato, tenho podido testemunhar no mundo aquilo que eu busco nas Escrituras, na doutrina da igreja, enfim, na convivência cristã, na comunidade? Porque se as minhas ações são diferentes da minha fala, então eu preciso de conversão. E a conversão, meus irmãos e minhas irmãs, ela não se dá num determinado momento da vida e aí fica estacionada. Não, a conversão ela é diária. Eu me recordo que uma das últimas entrevistas do Papa Emérito Bento XVI, de saudosa memória, numa dessas últimas entrevistas ele disse, quando o repórter lhe perguntou: "E o que o senhor está fazendo?" E ele dizia: "Rezando e trabalhando pela minha conversão." Irmãos e irmãs, se um homem da envergadura espiritual, moral e doutrinal de Bento XVI, aos 96 anos, ainda estava trabalhando e rezando pela sua conversão, que resta de nós? Que resta para nós? Nós precisamos desse trabalho contínuo em prol da nossa santificação. Então hoje peçamos a Jesus essa graça de não termos nós mesmos a razão das coisas, mas que seja o Senhor. De que o nosso discurso e a nossa prática sejam condizentes e que assim um dia sejamos dignos do reino dos céus. Que Deus te abençoe e que a Virgem Santíssima hoje interceda por ti. Até amanhã.